nosso Deus. Meus queridos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Mantenha sua Bíblia aberta, aí a partir do verso de número 25. Lucas 14, a partir do verso de número 25. Vamos orar nesse momento, antes da leitura do texto. Convido você mais uma vez a fechar seus olhos nesse momento. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos a Ti, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que fale aos nossos corações. Que a palavra do Senhor, ó Pai, faça morada nas nossas vidas. Ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor a aplique conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus queridos, semana passada nós damos início a mais uma série de mensagens. E o título dessa série é O Caminho para o Discipulado e Crescimento. Nós vimos na semana passada que o discipulado ele começa com um chamado. Nosso Jesus, antes do fazer, ele nos chama a ir até Ele. Nós lemos o texto: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O caminho, a jornada para o discipulado, ela começa com o ir a Jesus. A jornada para o discipulado, ela começa com o ir até Jesus. Só podemos iniciar a nossa carreira como discípulos do nosso mestre, indo até o nosso mestre. Mas talvez uma pergunta que fique para nós hoje, ou talvez fique para você hoje, é o que é discipulado? O que é discipulado? Talvez o texto mais clássico sobre discipulado seja o texto de Mateus capítulo 28, verso de número 19, onde Jesus nos diz: façam discípulos de todas as nações. Uma ordem de Jesus para todos nós. Aliás, o ministério de Jesus Cristo se encerra com a ordem de fazer discípulos a todas as nações. Esta é uma das poucas vezes que esta expressão completa, fazei discípulos, ela aparece no Novo Testamento. Essa ordem, em toda essa expressão do fazer discípulo, é uma das poucas vezes onde no Novo Testamento ela é mencionada. Porém, a palavra discípulo ou a palavra discipulado, ela acontece várias vezes no Novo Testamento. Aliás, esta palavra discípulo ou discipulado, tanto no seu singular ou quanto no seu plural, elas estão intimamente associadas ao ministério de Jesus Cristo. Durante todo o ministério de Jesus Cristo, discípulos, discípulo, discipulado ou discipular estava inserido, é associado ao seu ministério. Alguns comentaristas chegam até a afirmar que o termo discípulo se tornou, com o passar dos anos, sinônimo de cristão. O que ele quer dizer isso? Quer dizer que, para muitos, ser chamado discípulo pressupõe que aquela pessoa é cristã. Ou ser chamado de cristão pressupõe que aquela pessoa seja um discípulo. Para muitos comentaristas isso é um sinônimo. Aliás, Jesus ele não só fez discípulos, como ele nos chama também a sermos os seus discípulos, como ele também nos encoraja, assim como encorajou a igreja com o passar do tempo a fazer outros discípulos. Obviamente, não sendo nós o modelo, mas fazendo isso imitando a Jesus Cristo. Durante todo o seu ministério, ele fez discípulos,
chamou pessoas para serem seus discípulos e encorajou essas pessoas a fazerem novos discípulos, ajudar outros a imitarem a Jesus, ajudar outros a serem discípulos de Jesus. Existem 2 livros muito importantes, e eu deixo aqui uma recomendação de leitura, caso você goste de ler. 2 livros muito importantes que nos ajudam a entender este duplo significado do discipulado, que era o de imitar a Jesus e de ajudar pessoas a imitar a Jesus. Esses 2 livros, eles têm o mesmo nome, discipulado. Porém, um é de um pastor alemão, não um cachorro, mas um pastor da Alemanha, de um pastor alemão conhecido como Dietrich Bonhoeffer, que escreveu um livro chamado Discipulado. E o outro é de um pastor norte-americano chamado Mark Dever, que também escreveu um livro intitulado de Discipulado. E os 2, apesar de falarem do mesmo tema, da mesma temática, eles trazem o conceito de discipulado dentro dessas 2 questões que eu acabei de mencionar nesse momento. Dietrich Bonhoeffer, ele escreve discipulado no entendimento de discipulado é imitar a Jesus. Mark Dever, por outro lado, fala sobre discipulado no sentido de levar outras pessoas a também imitarem a Jesus Cristo. Fica aqui, então, uma dica de leitura para você, caso você goste de ler e se interesse sobre esse assunto. Mas apesar desses 2 pastores fazerem uma análise em separado do termo discipulado, dentro desses 2 significados, um pressupõe o outro, entenda isso. Levar pessoas a imitar a Jesus pressupõe que aquele que leva também o quê? Imita a Jesus Cristo. Imita a Jesus Cristo. Eu indico algo que eu experimento. Por exemplo, se eu indicar a você um restaurante, olha, vá a esse restaurante. A comida desse restaurante é maravilhosa. O chefe é um excelente cozinheiro. Ele faz pratos maravilhosos. Talvez a pergunta que você vai fazer para mim é: você já foi lá? Se eu disser para você que não, tudo aquilo que eu disse antes é desacreditado. Tudo aquilo. Não tem sentido eu indicar algo que eu nunca experimentei. Não faz sentido. Então, da mesma forma, não faz sentido conduzir pessoas a servirem a Jesus se eu não sirvo a Jesus. Não faz sentido. Eu preciso saber quem é Jesus, eu preciso ser discípulo de Jesus para conduzir outras pessoas a serem também discípulos de Jesus Cristo. Então perceba que apesar do duplo significado, apesar de analisarmos às vezes esse termo de forma separada, um pressupõe o outro. Vamos para o nosso texto agora? Lucas capítulo 14, a partir do verso de número 25. Como nós vimos semana passada, o ir por Cristo, ele precisa acontecer após o ir a Cristo. Precisamos ir a Cristo primeiro. Precisamos ouvir o chamado primeiro, para depois obedecermos a convocação, a ordem que Ele nos dá. O texto diz o seguinte: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada
pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos ler o 33 de novo? Vamos lá? Todos juntos agora? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Se você se atenta muito bem, talvez você se lembre que em agosto do ano passado, eu preguei esse texto quase que todo. Parei no verso 27. Hoje nós vamos continuar esse texto, indo até o verso de número 33. Obviamente, revendo algumas coisas e, obviamente, também trazendo aplicações concernentes não ao tema que nós falamos na semana passada, mas referentes ao tema que nós estamos propondo na noite de hoje. O texto ele nos diz aqui algumas questões interessantes. O verso de número 25, Lucas, ele nos diz que uma grande multidão cercava Jesus. Uma cena que acontece por várias vezes no ministério de Jesus. Jesus, por vezes, está cercado por uma grande multidão, por um número muito grande de pessoas. E no verso de número 26, então, Jesus se volta para aquela multidão e ele diz, olha, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus então diz, olha, aquele que se propõe vir até mim, ele precisa entender algumas coisas muito importantes. Ele precisa repensar algumas coisas referentes à sua vida. E esse repensar que Jesus chama aqui agora, ele vai ocorrer durante todo o texto, até o verso de número 33. Jesus ele está chamando aqui aquelas pessoas a repensarem se de fato elas estão dispostas a ir até Jesus e ir por Jesus, serem discípulos de Jesus Cristo. E Jesus começa, então, falando sobre o amor daquelas pessoas. Ele diz, olha, vocês precisam me amar mais do que seus pais, mulheres, filhos, até vocês mesmos. Vocês precisam me amar mais. Talvez esse termo usado aqui no nosso português, aborrece, nos causa um tanto quanto estranheza. Mas, obviamente, Jesus não está nos convidando aqui a deixarmos os nossos pais aborrecidos. Talvez alguns adolescentes até usam esse texto como desculpa para aborrecerem seus pais. Mas Jesus ele não está dizendo isso. Na verdade, Jesus ele está falando sobre amor aqui. Ele está dizendo que nós precisamos amá-lo mais do que os nossos pais, nossas mães. Ele está nos chamando a pensar qual é a prioridade do nosso amor. Quem nós amamos mais? A versão NVI desse mesmo texto, ela diz algo interessante. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Talvez a versão NVI foi quem traduziu melhor esse termo no seu original. Entendendo que Jesus está falando sobre uma lealdade exclusiva a Ele. Sobre um amor primário a Ele. É isso que ele diz aqui no verso de número 26. Verso de número 27, ele continua ainda sobre essa reflexão, sobre o entender se estamos de fato dispostos a sermos discípulos. E ele continua, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz, o que Jesus nos chama aqui nesse texto, tomar a cruz e ir até Ele. A ideia aqui é de que o discípulo de Jesus Cristo, ele é tão fiel a Cristo, ele ama tanto a Cristo, que ele até mesmo se associa a Jesus, inclusive no sofrimento. Inclusive nas dificuldades, inclusive nas controvérsias, até mesmo em momentos de oposição. O seu discípulo,
Ele é tão fiel a Jesus, ele ama tanto a Jesus, que ele se associa com Jesus, até mesmo no seu sofrimento. E o texto continua, verso de número 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder, diz Jesus, que tendo lançado os alicerces, não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Jesus fala aqui de uma construção agrícola. Marcos capítulo 12, verso 1, iniciando ali a parábola dos lavradores maus, Jesus diz que um homem ele planta uma vinha, ele coloca ali uma vinha, ele cerca todo aquele território onde vai ter ali aquela vinha. E no meio daquele território, diz o texto que aquele homem então constrói uma torre. E essa torre, ela tinha ali o objetivo de vigiar toda aquela sua plantação. Essas torres, elas tinham ali duas finalidades. Eles usavam para vigiar e também para os trabalhadores morarem ali naquele local. Então ele diz que antes de iniciar a construção, ele se assenta, ele estipula os valores, ele vê se tem os recursos suficientes para poder terminar aquela construção. E Jesus depois, no verso 29, verso 30, ele vai dizer o porquê é tão necessário o planejamento. O porquê é tão necessário planejar a construção daquela torre, para que, tendo iniciado, aquela pessoa não se torne motivo de zombaria, por deixar aquele trabalho no meio do caminho, por deixar aquela torre, por construir. Ele não conseguiu. Ele planejou ali, talvez, não com tanto afinco, ou talvez nem planejou, começou a construir na emoção, começou a fazer as coisas na emoção, começou a fazer as coisas, talvez ali de uma forma apaixonada, mas no meio do processo, ele percebeu: ixi, isso não é para mim. Eu não tenho condições de terminar. Eu não tenho como chegar à conclusão dessa torre. E Jesus diz: então, se assente, calcule, para que você não seja motivo de zombaria. Ele continua, verso 31 em diante. Qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro, para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Jesus conta aqui uma outra parábola, uma outra história. Agora a história de um rei que está em guerra, e que antes de ele estipular ali se vai entrar de fato num combate físico, ele precisa ver: será que com os meus homens eu tenho força militar suficiente para enfrentar aquele que vem contra mim com 20.000? Eu tenho 10.000 homens. Meus homens são bem treinados? Os meus homens estão bem armados? Será que esses meus 10.000, eles são tão bons para suportar o ataque de 20.000? O que é melhor? Eu de fato ir à guerra e colocar não só a minha vida, mas a vida de outros 10.000? Ou é melhor eu enviar uma embaixada e essa embaixada então solicitar condições de paz? O que é melhor? Perder a minha vida ou perder o meu controle, o meu domínio sobre determinado território? Jesus conta uma outra história, levando então aquelas pessoas a pensarem, levando aquelas pessoas à reflexão sobre o preço de ser discípulo de Jesus. Por isso ele termina o verso de número 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. O discipulado tem um preço. O
discipulado tem um preço. O discipulado, ele tem um custo. E o custo é estar disposto a viver a vida pública do discipulado. De mostrar que somos discípulos. E mostrar que somos discípulos requer de nós algumas questões muito importantes. Queridos, Jesus tinha muitos seguidores. Muitas pessoas seguiam Jesus. Mas a pergunta que fica para nós é: será que todos os seus seguidores eram realmente discípulos dele? Será que todos eles? Se você observar a cena do nosso texto, o que nos diz? Grandes multidões o acompanhavam. Nós sabemos que no ministério de Jesus Cristo, 3 grupos são destacados por vezes. O primeiro grupo, os 12. Talvez aquele ciclo mais fechadinho, mais próximo de Jesus. O segundo grupo, os discípulos de Jesus, que eram outras pessoas, que lá em Atos, na ascensão de Jesus, o texto vai dizer que eram 120 discípulos. Um grupo maior, de pessoas que acompanhavam Jesus. Mas fora os 12, fora os discípulos, Jesus estava sempre cercado por grandes multidões. Então a pergunta é: será que toda essa multidão são discípulos de Jesus? Se você observar o comportamento das multidões que cercam Jesus, você vai descobrir que, por vezes, eles vão até Jesus muito mais por interesse, muito mais por curiosidade, do que por uma consciência do discipulado e do custo envolvido. Você vai perceber isso. As multidões, elas iam porque eram curiosas. As multidões, elas iam porque tinham interesse. Jesus sabia disso. Jesus confronta as multidões por vezes. Vocês vêm até mim porque vocês querem pão. E só isso. Mas nada além disso. Mero interesse. Todavia, queridos, só é possível avaliar o custo do discipulado quando o seguidor de Jesus, ele está de fato consciente das demandas, do preço, do custo de ser discípulo de Jesus. A curiosidade, ela pode até despertar interesse pelo discipulado, mas ela não é suficiente para construir de fato o discipulado. Ela não é suficiente. O seguidor, simplesmente, ele terá dificuldades em seguir Jesus de forma consciente. Ele terá dificuldades em entender o verdadeiro significado do discipulado. O mero seguidor, a mera multidão, ela terá dificuldade. A necessidade da consciência, do custo do discipulado, é a razão da exortação de Jesus aqui nesse texto. Obviamente, Jesus aqui, ele não direciona a sua palavra aos 12. Mas o texto nos diz que ele direciona a sua palavra às multidões. Uma grande multidão está seguindo Jesus. O que é uma grande multidão, queridos? É a pergunta que fica para nós. Uma grande multidão é como uma pessoa sem rosto. Ela não tem nome. Ela não tem identidade. Ela é somente uma multidão. Uma grande multidão é como se fosse uma zona cinzenta. Ela é neutra. Ela é indefinida. Ela é indiferente. Ela é isenta de responsabilidades. Esta é a multidão. A grande multidão, aqui no nosso texto, e durante o ministério de Jesus, é o exemplo mais escandaloso, queridos, de que é possível seguir a Jesus sem compromisso com Ele. A grande multidão é um exemplo disso. De que é possível seguir a Jesus sem querer ter um compromisso com Jesus.
de que é possível seguir a Jesus sem levar em consideração o custo de ser discípulo dele. É possível. E a multidão, ela nos mostra isso. É óbvio que Jesus aqui, ele não está interessado na multidão como um youtuber está interessado em seguidores. Senão o discurso de Jesus seria diferente. Jesus voltaria para a multidão e ele diria, olha, venham até mim, vocês vão comer o melhor dessa terra, vocês vão ser prósperos, vocês vão ser reis e rainhas, vocês terão prosperidade à conta de vocês. Se Jesus estivesse interessado em likes, em seguidores, em números, esse teria sido o discurso de Jesus. Mas Jesus quer de fato pessoas comprometidas. Jesus está interessado em comprometimento. Por isso o texto fala sobre compromisso. O preço do discipulado, ele se inicia com a consciência da vida pública de um discípulo de Cristo. Ele se inicia dessa forma. Valeu, meu irmão. Obrigado. Já ia terminar o sermão, agora eu vou até ficar mais tempo aqui. O discipulado, ele se inicia dessa forma. A consciência da vida pública. A consciência da vida pública de um discípulo de Jesus Cristo. E viver, queridos, a vida pública do discipulado é, em primeiro lugar, é sair do anonimato. É a primeira coisa. É o que diz o verso de número 25. A manutenção do anonimato é o que faz de qualquer multidão um lugar confortável para todos nós. Para todos aqueles que desejam seguir a Jesus sem compromisso, o melhor lugar é a multidão. Ali é confortável. Ali você não tem nome. Ali você não tem identidade. Ali você não tem rosto. É uma massa cinzenta, indefinida, indiferente, neutra. Quer um lugar confortável para seguir a Jesus? A multidão é esse lugar. Isso vale tanto para a multidão dos tempos de Jesus, como também para a multidão dos nossos tempos. Associar-se a Jesus nos tempos de Jesus significava enfrentar uma reação quase sempre negativa. Fariseus, políticos, Herodes, líderes religiosos, escribas, todos eles eram opositores a Jesus. Sair da multidão e dizer eu sou discípulo dele, nos tempos de Jesus não era fácil. Viver no anonimato é seguir a Jesus nos nossos termos. É seguir a Jesus dentro dos nossos padrões. Mas a verdadeira igreja, queridos, ela não foi chamada para ser multidão. Ela não foi chamada para ser uma multidão que simplesmente segue a Jesus, sem compromisso. A igreja, ela foi chamada para ser um povo, uma reunião de todos aqueles que seguem a Jesus nos termos de Jesus. Quer ser meu discípulo? Aqui estão os termos. É isso que eu quero do meu discípulo. É isso que eu vou requerer dos meus discípulos. É a assembleia daqueles que recusam a seguir a Jesus do próprio jeito. É a assembleia daqueles que se recusam a seguir a Jesus simplesmente como curiosos, simplesmente como interesseiros, retendo apenas aquilo que nos agrada, sem querer os comprometimentos do seguir a Jesus. O que significa seguir a Jesus dentro dos nossos termos? É ressignificar os ensinamentos de Jesus. É você pegar os ensinamentos de Jesus e você dar um novo significado para eles. Significado que me agrada. Significado que se molda à minha vontade.
É adaptar o que Jesus diz para não ferir o meu amor próprio. É adaptar o que Jesus diz para favorecer os meus objetivos, para favorecer as minhas ideias. Isso é estar na multidão. É viver o evangelho dentro daquilo que eu gosto. Aquilo que eu não gosto, eu não vou me comprometer com isso, não. Eu não quero saber disso. Jesus, então, queridos, aqui, ele resolve colocar o machado na raiz do problema. Quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Esses são os meus termos. É isso que eu vou requerer dos meus discípulos. Jesus nos chama a sair do anonimato, a sair da multidão, a nos comprometer com eles, a deixar de viver uma vida sem comprometimento, indiferente, neutra. É o que Jesus nos chama. Segunda coisa, viver a vida pública do discipulado é priorizar o meu amor por Jesus. Verso de número 26. No seu livro Confissões, Agostinho de Hipona, ele diz a seguinte frase: Senhor, minha consciência não duvida, antes tenho a certeza de que te amo. Feriste meu coração com tua palavra, desde então te amei. Mas o que amo quando te amo? Essa pergunta de Agostinho, ela é muito intrigante. O que eu amo quando eu digo que amo o Senhor? Qual é o Deus que eu amo? Qual é o Jesus que eu amo? Quando eu digo que amo a Jesus? Quando eu digo que amo a Deus? Nós sabemos que pessoas podem amar de maneira equivocada. Nós sabemos disso. Por vezes nós diagnosticamos pessoas como se elas estivessem sofrendo o tal do amor doentio. Aquela pessoa tem um amor doentio, um amor equivocado. Agora entenda, se você pode amar alguém de forma equivocada, você também pode amar a Deus de uma maneira equivocada. Você pode amar. E como isso acontece? Vou dar alguns exemplos. Alguns amam a Deus como se Deus fosse feito de barro, como se Deus fosse feito de metal e amam aquele Deus. Dizem amá-lo, mas é um amor equivocado para com Deus. É um amor errado para com o Senhor. Outros amam a Deus como se Ele fosse mais um item na prateleira deles. Ali algum item, algum objeto, alguma coisa, alguma foto na prateleira e eles amam aquilo. Aquilo se tornou o Deus deles. Amam a Deus de forma equivocada. Algumas pessoas amam a Cristo como se Ele fosse uma pessoa qualquer. Um ser iluminado, uma pessoa especial. E o que isso tem a ver com o discipulado, queridos? O discipulado, ele exige que amemos a Cristo como Deus, como Ele deve ser adorado e amado. Entenda uma coisa, Jesus é homem, mas Ele também é Deus, e por ser Deus, Jesus deve ser o homem mais amado de todos. Diante de todos. Mais amado do que qualquer pessoa, do que qualquer coisa neste mundo que Ele mesmo criou. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 18, ele diz o seguinte: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Primazia. Jesus sempre tem a primazia. Inclusive, a primazia do seu amor por Ele. Inclusive. Tomás de Kempis disse certa vez: Jesus quer ser amado acima de tudo. Ele não aceita rival. Ele quer ser amado acima de tudo. Talvez, com uma certa variação, queridos, o que deve ecoar no nosso coração hoje foi aquilo que
Josué certa vez gritou ao povo de Israel: decidam hoje mesmo a quem sirvais. Talvez em outras palavras, esse mesmo grito, ele ecoa nos nossos corações, ou precisa ecoar nos nossos corações, diante desse texto, como decidam hoje quem tem a primazia do seu amor. Decidam hoje. Se vocês não me amam mais, vocês não podem ser os meus discípulos. Viver a vida pública do discipulado é sair do anonimato, é priorizar o meu amor por Cristo e é também estar pronto para o sofrimento da oposição. Verso de número 27. Desde o início do Evangelho de Lucas, queridos, desde o início, Lucas parece chamar a atenção de nós, leitores, para o fato de que Jesus está durante todo o seu ministério, ensinando e enfrentando oposições. Todo o ministério. É uma característica do Evangelho de Lucas. Esse pequeno detalhe, essas oposições. Essas oposições, ela vem de todos os lados, das multidões, dos publicanos, dos soldados, de Herodes, dos religiosos e até mesmo dos demônios. É o que diz o Evangelho de Lucas. São oposições que o nosso Senhor Jesus enfrenta enquanto ele ensina e percorre o seu ministério aqui na terra. Jesus estava consciente dessa oposição. E ele quer que os seus discípulos também estejam prontos, conscientes dessa oposição. Por isso ele diz o que diz no verso 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Muitos ali talvez já viram alguém carregando uma cruz. Muitos ali. A cruz, ela trazia um significado de humilhação. Uma pessoa que precisava ser banida da sociedade. Uma pessoa que precisava perder a sua vida porque fez algo terrível, cometeu uma atrocidade. Então ela deveria sofrer as consequências, mas antes ela era humilhada e muito humilhada. A cruz é um sinal de humilhação. O carregar a sua cruz no nosso texto, o que Jesus nos chama aqui nesse momento, revela a convivência em um mundo totalmente hostil ao Evangelho de Cristo. Revela a nossa convivência em uma cultura que rejeita os ensinamentos do Evangelho. Revela a nossa convivência em uma cultura que, por consequência, rejeita também os discípulos de Jesus. E Jesus diz: precisamos carregar a nossa cruz. Estamos vivendo em um mundo que é hostil aos ensinamentos do Evangelho. Estamos vivendo em um mundo. Por isso, para evitar esse enfrentamento, para evitar a rejeição, é natural que o discípulo também dê um novo significado para a cruz. Nós gostamos de ressignificar as coisas. E até mesmo a cruz, ela foi ressignificada. Nós minimizamos o poder confrontador do Evangelho. Nós minimizamos ele. Nós maquiamos a Bíblia e nós maquiamos as nossas igrejas para que o nosso pseudo-cristianismo ele seja aceito pela cultura, para que nós venhamos ser bem recebidos em todas as esferas da nossa sociedade, para que nós venhamos ser aceitos sem cara feia, sem rejeição, sem sermos taxados de fanáticos, sem sermos taxados de fundamentalistas,
sem sermos taxados de até mesmo loucos. Nós maquiamos. Quando nós desprezamos, preste atenção nisso, queridos, quando nós desprezamos as demandas do sofrimento que é presente no discipulado, nós estamos forjando a cruz para nós mesmos. Nós estamos forjando ela. Nós estamos construindo uma cruz que nos agrada, adequada a nós, que se encaixa em nós. Uma cruz que seja do nosso jeito, com as medidas que nós achamos e julgamos aceitáveis. Medidas que não nos custem nada e que, de preferência, não ofenda a ninguém, pelo amor de Deus. Trouxemos um novo significado para a cruz. Mas o discípulo, aquele que quer viver a vida pública do discipulado, ele também está pronto para o sofrimento da oposição. E por fim, ele está pronto para o desapego. E é assim que Jesus encerra o nosso texto. O discípulo precisa entender os custos. Ele precisa estar disposto a abrir mão. Jesus conta 2 parábolas nesse texto. 2. Na primeira parábola, ele nos acentua, ele coloca aqui em evidência a tolice do construtor. Um construtor tolo, que resolve construir algo sem sequer pensar nos custos da construção. Ele quer fazer uma torre, porém, ele passa agora vergonha diante de uma torre inacabada. Na segunda parábola, ele conta a história de um rei, que depois de calcular os custos da batalha, depois de perceber que o seu exército não é suficiente para combater o outro exército, ele resolve então levar um pedido de paz ao outro rei. Afinal, ele chega à conclusão: é melhor render-se e permanecer vivo do que não se render e morrer no campo de batalha. É bem melhor. A sabedoria do rei da parábola está em refletir sobre o que é mais importante. Em ambos os casos, o rei perderia alguma coisa. Em ambos os casos. Se ele fosse à batalha, ele perderia a sua vida e perderia a vida de 10.000 homens. Se ele não vai à batalha e ele pede um tratado de paz, ele abre mão do seu território e pede ali o seu poder de governar. Então ele pensa, o que é melhor? Eu prefiro perder o poder de governar do que perder a minha vida e a vida de 10.000 homens. O que isso nos mostra sobre discipulado? O discipulado, queridos, ele não é sobre saber o quanto eu irei ganhar. O discipulado é sobre entender o que eu vou perder a seguir a Jesus. É entender que eu preciso estar disposto a abrir mão de algumas coisas. É entender que eu preciso estar pronto a ser desapegado com algumas coisas. É saber que seguir a Jesus é perder algumas coisas. Os vínculos que nós temos com aquilo que nós possuímos são geralmente os que nos tornam incapazes de seguir a Jesus. Porque nós somos tão apegados às nossas coisas. Porque nós somos tão apegados àquilo que nós temos. Porque nós somos tão apegados com o nosso conforto. Porque nós somos tão apegados com o anonimato. Isso nos impede de seguir a Jesus. O apego às coisas que nós possuímos. O apego ao nosso conforto. O apego à nossa situação nos impede de seguir, nos torna incapazes de seguir a Jesus.
Queridos, o que te mantém vivo? Uma pergunta para reflexão. O que mantém você vivo? Pense nisso. Se você perder tudo aquilo que você acha que possui, o que será de você sem a sua família? O que será de você sem os seus bens? Imagine que você não possua mais nenhum tostão furado no banco. Seus imóveis, suas coisas, o seu carro, o seu patrimônio, a sua herança, tudo se foi. Imagine que você não tenha mais nada disso. Tudo o que lhe restou hoje é apenas Jesus Cristo. Você acha que mesmo assim, reflita, você acha que mesmo assim você viveria feliz? Você acha? Uma pergunta para nós hoje. Tudo que eu tenho é Cristo, mais nada. Uma resposta que sinaliza o quão dispostos nós estamos de amar, de servir, de sermos discípulos de Jesus. Para concluir, meus queridos, não é o caminho que nós queremos trilhar, e nem o sofrimento que nós julgamos capazes de suportar. Mas é o caminho e o sofrimento que nos foram preparados, às vezes contra a nossa escolha, contra a nossa mania de onipotência, contra o nosso costume de querer dar as cartas do jogo. Isso é discipulado. Não é Cristo que deve envolver-se com seus projetos pessoais, não é. Não é Jesus que deve se envolver com a sua vida. É o contrário. Nós é que devemos nos engajar nos planos que Jesus tem para a igreja. Somos nós. Não é Ele. Não é Ele que tem que sacrificar os desejos dEle para se engajar nos nossos empreendimentos. Não é Ele. Não é Jesus. É o contrário. Eu e você. Nós é que temos de sofrer e sacrificar as nossas agendas em favor da agenda do nosso Deus. Somos nós. Isso é discipulado. Isso é ser discípulo de Jesus. Jesus nos chamou. Nós vimos isso semana passada. E hoje Ele nos ensina que nós precisamos entender que viver a vida pública, ela pode nos conduzir por caminhos difíceis. Ela pode nos conduzir. Ela pode nos conduzir por caminhos turbulentos, caminhos de lutas, caminhos de oposição. Ele fala isso na sua oração sacerdotal. O mundo vos odeia, porque ele primeiro me odiou. Mas Ele garantiu a vitória sobre todas essas coisas. Então, ser discípulo de Jesus Cristo é enfrentar até mesmo os sofrimentos, mas sabendo que esses sofrimentos, eles não se comparam com aquilo que o nosso próprio Deus tem preparado para a sua igreja. Não se compara. Nós não entramos nesse caminho como desavisados. Nós não entramos. Nós entramos nesse caminho muito bem alertados. Mas ao mesmo tempo, além desse alerta, nós prosseguimos com uma grande promessa. Uma grande promessa. Uma promessa do cuidado dele. Uma promessa do sustento dele. Mesmo em meio todas essas dificuldades, mesmo em meio. Então, que possamos seguir firmes, queridos, eu e você juntos, vivendo essa vida pública de discípulos de Jesus, mostrando quem nós somos, anunciando a Cristo, como o texto que nós lemos aqui, sejamos luz
Sejamos luz em um mundo de trevas, em um mundo de escuridão. Que Deus abençoe muito sua vida. Que Deus fortaleça muito seu coração, os seus passos. Que você saia daqui essa noite disposto, dizendo: Jesus, eu quero ser sim um discípulo do Senhor. Eu estou ciente, eu entendo o preço, mas eu estou disposto. Eu estou pronto a continuar essa jornada, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, queridos? Que possamos sair do anonimato. Gostaria que você orasse nesse sentido.